Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Irmãos, eu quero louvar a Deus, externar a minha gratidão ao Senhor por estar neste lugar, por poder conhecer, ou pelo menos ver mais alguns irmãos, aleluia, aqueles que irão povoar o céu, pois está preparado para a nossa chegada. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que nós estamos aqui alegres nessa noite, com essa certeza, irmãos, que em um pouquinho de tempo nós estaremos lá louvando ao Senhor eternamente. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus pela vida do evangelista Duares, foi o canal de bênção para que nós estivéssemos aqui nessa noite. Glória a Deus. Louvo a Deus pela vida dele e da irmã Gideane. Cadê ela? Glória a Jesus, sua família, meu baterista que não cabe mais também. Como ele falou aqui, nós nos conhecemos aí há quase 15 anos. Louvado seja Deus. Fizemos alguns trabalhos de missões. Eu não sei se os irmãos conhecem o Litoral Norte de São Paulo. Glória a Deus, zona de mata lá. Glória a Jesus. Sei que todo lugar fazer missão é um pouco difícil. O próprio Jesus disse, glória a Deus, em Lucas capítulo 10, que ele nos enviaria em meio de lobos. Louvado seja Deus. Então Jesus está dizendo ali que é um trabalho que tem as suas dificuldades, mas é bom dizer também que Jesus falou que não precisava levar nem alforje, não precisava levar mantimento, nem pão, porque ele proveria todas as coisas. Então, por mais que ele tenha colocado você e eu em um lugar árido e difícil, pode ficar tranquilo que aquele que enviou, ele vai prover todas as coisas que você e eu precisar para fazer missão. Fica tranquilo quanto a isso. Então, eu louvo a Deus pela vida também, louvado seja Deus, do cantor Silvano, que é amigo, minha esposa que está comigo me acompanhando nesta feita. Louvo a Deus pela vida dela, glória a Deus. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor, eu esqueci o nome é Clériston, não está aqui, mas tenho certeza que teve o aval dele para que eu estivesse. Então que os irmãos aí, os obreiros da retaguarda, transmita aí a minha gratidão, louvado seja Deus, pois amanhã já não estaremos mais aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Aos demais obreiros, que Deus em Cristo vos abençoe, toda a igreja, amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos ler um texto, louvado seja o nome do Senhor, da palavra, Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo evangelista Lucas. O capítulo é o de número 10, e eu irei ler do versículo 25 até o versículo de número 34, glória a Deus, até o versículo de número 35, está escrito, tem como cabeçalho, como epígrafe, como nós costumamos dizer, a parábola do bom samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei? Como lês? E respondeu ele e disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe, respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão, aproximou-se, atou-lhe as feridas, aplicou-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para a sua estalagem e curou e cuidou dele. Amém? Glória a Deus. Queridos, como nós falamos em missão, e Ele é sabedor de todos nós, louvado seja Deus, nós estamos falando aqui para refletir. Sei que entendo que nem todos têm a habilidade ou o chamado para ir para tão longe. Sei que nem todos Deus comissiona, como foi citado alguns exemplos aqui das irmãs. Eu não vou lembrar o nome da irmã que o irmão citou aqui, mas eu ouvi esse testemunho dela mesmo. Um dia na Belém da Lapa, eu estava lá e ela contou esse testemunho, que desde criança teve um chamado. Isso é muito lindo. Eu sei que nem todos têm um chamado para ir para longe, mas toda igreja
tem um chamado para fazer uma igreja, uma missão local, uma missão perto de casa. Já visto, a missão que começa, o próprio Jesus comissionando, ele vai dizer que tem alguns endereços. Ele falou: olha, vocês vão fazer missão, pois vocês vão receber do alto poder e serão minhas testemunhas. Farão missão em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Talvez você não esteja no endereço de Jerusalém, talvez você não esteja no endereço da Judeia, nem em Samaria, mas pelo menos nos confins da terra você faz parte, aleluia. Então, se nós fazemos parte dos confins da terra, a missão cabe a nós também fazer. Louvado seja Deus. Então, missão tem esse endereço. Mas a gente sabe que missão começou, e tem uma data de que começou, e tem também uma data prevista para terminar. Começou quando em Atos dos Apóstolos Jesus vai dizer: olha, vocês vão ficar aí do alto, vão ser recebidos de poder. E a Bíblia diz que depois que eles foram batizados com o Espírito Santo, falaram em novas línguas, eles não pararam mais. A igreja do Senhor foi cheia do Espírito naquele dia, para só parar, querido, quando a trombeta tocar, aleluia, para voltar para buscar a igreja. Então, nós temos ainda uma grande comissão para fazer, independente se você faz missão perto, se você faz missão longe, se faz no trabalho, você precisa fazer missão em todos os lugares. Mas o interessante observar, que eu aprendo com Jesus, é que Jesus não comissiona ninguém para a missão sem ensinar. Lembre que quando o próprio Lucas está escrevendo o livro de Atos, ele vai dizer logo no início do livro que ele ia escrever algo para Teófilo, que Jesus não só fazia, como ensinava. Jesus não é daquele que mandava ir, ou que manda ir sem ensinar você a fazer. Para você ir fazer, pode ficar tranquilo, que Jesus vai ensinar você a fazer. Para você fazer algo na obra de Deus, pode ficar tranquilo, seja a missão que for, que Jesus te delegar, Ele vai te orientar, te ensinar, te capacitar para depois mandar você fazer. Aleluia. Então Jesus continua ainda ensinando, continua ainda capacitando e comissionando pessoas. E nós vemos no capítulo 9 de Lucas, quando Jesus separa primeiro os seus 12 apóstolos, 12 ali, e manda para a missão. E a missão era: você vai aí pregando o evangelho. Jesus, o meu evangelho, entrar nas casas, curar os enfermos, expulsar os demônios, e na casa que você entrar, tenha paz. Se tiver um homem de paz lá, a paz não vai voltar para vocês. Vocês vão entrar lá, vocês vão ficar lá. E aí Jesus vai ensinar uma coisa: e tudo que colocar na mesa, coma sem perguntar nada. Sabe o que Jesus quer dizer? Que quando você chegar, tudo que lhe for apresentado, você pode aceitar, porque Jesus já vai começar a trabalhar quando você for apresentado à família. O capítulo 10, Jesus vai repetir de novo o ensinamento. E o ensinamento é mandando agora 70, não mais 12, mas agora comissionando 70 com as mesmas recomendações. Sabe o que eu aprendo? É que a recomendação da igreja ainda para a missão é a mesma. Nós precisamos aprender com Jesus ainda a expulsar demônios, porque eles ainda estão aí fora, aleluia, tirando vidas. Eles ainda estão aí fora, destruindo famílias. Eles ainda estão aí fora, desfazendo lares. Mas também é um Jesus aqui que está comissionando a minha vida e a sua vida para ir lá e expulsá-los no nome dele. Ainda continua o ensinamento de Jesus. Ele diz: olha, vocês vão curar os enfermos. Eu louvo a Deus aqui, irmãos, porque houve uma oração aqui no início do culto, ou no meio do culto, para Jesus curar enfermos. Não é em todo lugar que se vê isso. A pastora Eduardo sabe disso. Cantor Silvano, que anda mais do que eu, também sabe disso. Mas se há uma oração, é porque há fé em vocês, aleluia. E vocês podem até achar que missão é algo longínquo, mas só em orar pelos enfermos, minha irmã, já é fazer missão, aleluia. Jesus disse: orar pelos enfermos. Ele estava ensinando. Então, quando Jesus está fazendo ou comissionando os 70, vai entrar no mesmo texto, no mesmo assunto sobre missão, alguém se posicionando. E aí, a Bíblia diz, que é o texto que eu quero pregar, que se levanta um certo doutor da lei, alguém que conhecia a lei, que conhecia a Torá, alguém que tinha intimidade com a palavra do Senhor, alguém que era para estar ali, aleluia, até acreditando em Jesus, porque a própria palavra no Velho Testamento vai apontar para Jesus várias vezes, mas ele estava ali para questionar, para interrogar, para interpelar, para tentar, pessoa aqui, Jesus, ou para tirar o foco de quem deveria estar sendo ouvido, que era o próprio mestre. Então ele vai questionar e dizer assim: olha, ele vai procurar um doutor da lei e vai dizer assim: o que é que eu preciso para ser salvo? Jesus, que sempre foi, sempre será maravilhoso, vai responder a ele dentro de alguma coisa que ele saiba. Sabe o que eu aprendo? É que Jesus, toda vez que for nos questionar ou nos mostrar alguma coisa, ele não vai procurar nada que você não sabe. Vai botar ou pregar alguma coisa que seja do seu cotidiano, que é para você entender que é ele que está falando com você. Aleluia. Fica tranquilo que coisas extraordinárias Jesus só
só faz, louvado seja Deus, quando for para que o nome dele seja exatamente glorificado, mas para nos ensinar, são as coisas pequenas do dia a dia, que são corriqueiras para nós, que ele vai fazer para que a gente possa aprender que ele está conosco, que ele está com você e que ele está comigo. Das coisas simples Jesus vai falando, e aí Jesus vai interrogar a ele. Eu quero correr no texto aqui, ele vai dizer: olha, e o que está escrito na lei? Ele faz duas perguntas na mesma que é interessante. Ele diz assim: o que está escrito lá? Em outras palavras, você tem estudado a lei, porque você é um doutor dela, o que está escrito lá? E aí Jesus faz outra pergunta: como você lê? Há uma grande diferença, querido, do que está escrito para o que está sendo entendido. Há uma grande diferença de como você lê e de como você interpreta o que você lê. Há uma grande diferença, aleluia, do que a gente está lendo todo dia e daquilo que está sendo pregado. E eu preciso alertar, eu sei que aqui nem pastor, mas a gente que pastoreia tem esse hábito. Vamos tomar cuidado com as enxurradas de informação que está chegando aí, que não tem nada a ver, aleluia, que não tem nexo nenhum, e que, por incrível que pareça, aleluia, tem tirado muita gente do foco, da missão, do objetivo. Louvado seja Deus. Precisamos tomar cuidado com isso. Aí a Bíblia vai dizer que ele interpreta bem. Olha, está escrito: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti. Jesus disse assim: tu está bom no que tu está lendo, tu está entendido no que tu está ensinando, tu está entendido na lei que você tem pregado, você está sabendo o que está acontecendo, só tem um problema. Isso não é só para ensinar, disso depende a tua vida. Eu vou repetir: não depende só isso da missão, isso depende da sua vida. Isso não é só o trabalho missionário, isso depende da vida do cristão. Aleluia. Glória a Deus. Fazer missão, irmãos, eu quero trazer isso aqui no texto, é uma dependência da vida do cristão, porque é uma ordenança que só vai parar quando a gente for para o céu. Isso não depende só para ensinar, a gente tem que fazer. Jesus está dizendo: olha, realmente você faz isso e você vai viver. E aí a Bíblia diz que ele faz uma outra interrogação. E a pergunta é: quem é o meu próximo? Querendo se justificar a si mesmo, ele vai dizer assim: eu até sei que eu preciso adorar o Senhor de todo o entendimento, com toda a minha força, com todo o meu coração, com todo o meu amor, mas e quem é o meu próximo? E aí Jesus vai ensinar de uma forma de parábola, e é isso que eu quero pregar. Jesus vai dizer assim: olha, descia um homem, um certo homem, de Jerusalém para Jericó. Primeiro que, para quem conhece, eu sei que vocês são conhecedores de Bíblia, Jerusalém é a cidade do grande rei, aquele que está no alto. E a Bíblia vai dizer então que alguém sai de Jerusalém para Jericó. Aleluia. Então já começa errando, porque deixou de estar na cidade da presença de Deus e está descendo para um lugar, aleluia, que era, de uma certa forma, amaldiçoado. A Bíblia diz que Jericó não era nem mais para existir, porque quando Josué derrubou a cidade, vocês conhecem, o próprio Josué falou que maldito seria quem for quem construísse, mas Acabe ou aprove a ele levantar a cidade. Então a Bíblia está dizendo que ele deixa Jerusalém para Jericó. E me permita dizer que a missão é local hoje. Tem muita gente aqui perto, você conhece alguns, que deixou Jerusalém, desceu para Jericó e está caído hoje à beira do caminho. Aleluia. Mas eu trago uma palavra de Deus para você nessa noite. Aleluia. Jesus ainda conta contigo para ir ao encontro dele, para resgatar e trazer de volta. A missão ainda continua de pé. Jesus ele vai dizer assim: olha, desceu um certo homem. Ele estava errado porque estava descendo de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. Queridos, sair da presença de Deus de Jerusalém para Jericó é sempre perigoso. A própria história vai dizer que os caminhos eram tortuosos, eram esconderijos de ladrão, e a gente sabe que o mundo aí fora, na descida de Jerusalém para Jericó, ainda é tortuoso, ainda há muito esconderijo de aqueles que não amam nossas almas, daqueles que querem destruir as vidas que aqui estão, aqueles pelo qual Jesus pagou o preço. Ainda tem muita gente ainda descendo de Jerusalém para Jericó e caindo na mão dos salteadores. Aleluia. A grande tristeza minha que eu encontro no texto é que a Bíblia vai dizer que da mesma forma, pelo mesmo caminho, então ele também estava descendo de Jerusalém para Jericó, descia um sacerdote. Pode olhar, da mesma forma, a Bíblia vai dizer, e da mesma forma também vinha, no mesmo sentido vinha um sacerdote. Irmão, algumas pessoas sair da presença do Senhor, a gente vai sempre
encontrar. Alguns sacerdotes saíram da vida do Senhor, e a Bíblia vai dizer que ele vinha descendo no mesmo caminho, e quando o viu, passou de largo. Eu digo para você, passou de largo por quê? Porque viu na mesma situação que quem caiu. Por isso que o Adonis falou assim: quando você apoiar, não diga para o pastor não voltar, né? Porque tem muita gente que está na mesma direção hoje. Vê e passa de lado. Sabe o que é? Está olhando para dentro de si e diz assim: eu até poderia, mas eu não tenho força de ajudar. Eu até deveria, mas eu também estou sem força para fazer. Eu até poderia, mas eu também estou sem força, aleluia, para agir. Eu estou no mesmo caminho, na mesma situação. Às vezes até, permita-me sinceridade, está vindo para os cultos, mas dentro está dizendo assim: eu estou sem força para estender a mão para quem precisa. Meu Deus! A Bíblia diz que ele vinha descendo e passou de largo, também vinha descendo. Aí a Bíblia diz que, e a gente sabe que o ofício do sacerdote, para eu ser rápido aqui, não era só cuidar tão somente do templo, reacender o fogo, não, as chamas. Ele tinha que cuidar do povo, ele tinha uma importância muito grande de levar o povo a Deus e Deus ao povo. Ele fazia aí um intermediário entre o santo e o profano. Ele era um homem que tinha tudo para ouvir Deus e falar com o povo, ouvir o povo, levava para Deus. Então ele tinha todo um trabalho ali, mas ele estava, em vez de fazer o trabalho, vou trazer muita missão, enquanto em vez de ele cumprir a missão dele, ele estava saindo de Jerusalém e indo para Jericó. E a Bíblia vai dizer que da mesma forma descia um levita. Levita, a gente hoje em dia tem o hábito de olhar só para os músicos, mas claro, lá tinha alguns que tocavam realmente, mas o trabalho do levita, ele era como um auxiliar do sacerdócio, de quem cuidava do templo. Ele era um auxiliar para cuidar de quem estava cuidando do povo. E a Bíblia vai dizer que ele também tinha a obrigação de olhar o povo, de cuidar do povo. Mas ele está vendo alguém se machucar, saindo de Jerusalém para Jericó, e também passa de lá. Por quê? Porque da mesma forma ele estava também no mesmo caminho. E me permita a minha sinceridade em falar nessa noite: nós temos que tomar cuidado, porque a igreja de Cristo jamais pode sair de Jerusalém para Jericó. Permaneça em Jerusalém. Permanecemos na presença de Deus. Permanecemos na presença do Senhor. Permanecemos no caminho do Senhor. Mas aí Jesus vai dizer, um exemplo de Cristo, e como a igreja é o corpo orgânico de Jesus, eu quero aplicar isso para nós. Descia. A Bíblia vai dizer que o sentido é contrário. Ele ia. Ele não está descendo mais, ele está indo. E a gente sabe que Jerusalém é o ponto mais alto da terra. Quem estudou isso vai entender. E todo mundo que vai para lá sobe. Então aquele homem estava subindo. E ele diz assim: mas naquele dia ia um samaritano. Aleluia. O samaritano tem que ser a imagem da igreja de Cristo do século 21. O samaritano tem que ser a imagem e o exemplo da minha vida e da sua vida como missionário na terra. O samaritano aqui precisa ser, ou nós precisamos ter as mesmas características. A gente fala que Jesus é o bom samaritano, e se nós somos o corpo vivo orgânico de Cristo na terra, o qual ele é a cabeça, a gente precisa ter as mesmas atitudes que teve o bom samaritano, exemplificado nesse texto. A Bíblia vai dizer que aquele samaritano, vendo-o caído, primeiro, ele se aproximou. Primeira coisa que eu aprendo: quem faz missão não trata ninguém de longe, só trata se chegar perto. Missão é o ato de se aproximar de quem está caído. A Bíblia vai dizer que ele caiu nas mãos dos salteadores e deixaram ele meio morto. Tem muita gente aí meio morto, mas ainda está respirando, irmão. Tem muita gente que você conhece, eu sei que como você conhece, está aí fora caído. Aleluia. Pode até parecer, está só com a aparência de morto, mas se ainda estiver respirando, ainda há esperança. Aleluia. Se ainda há uma respiração, ainda há uma esperança para que a gente possa chegar lá e se compadecer dele. Glória a Deus. Ele está ferido, está machucado. A Bíblia vai dizer que deixou meio morto. Sabe quando a pessoa é meio morto? Sem força, está no balão de oxigênio, sem força para se levantar. Só está precisando de uma mão que possa ajudar. Só está precisando de alguém que possa fazer algo por ele. E a Bíblia diz que esse bom samaritano, ele vai dizer, aleluia, que a primeira coisa que ele faz, aproxima-se dele. Aleluia. Mas o samaritano, eu quero ler, foi o versículo 35. Chegando ao pé dele, ou perto dele, e vendo. Pô, esse vendo aqui não é só de ver, porque ninguém vai conhecer a pessoa só de ver. Não, eu estou vendo fulano, não. Esse ver aqui quer dizer assim, chega perto e quer saber o que aconteceu. Para sarar alguém, a gente precisa estar perto e para ver o que aconteceu na vida. Tem muita gente aí fora que está ferido e machucado, aleluia, só às vezes por uma palavra que não entendeu direito, ou que se machucou, e a gente só precisa chegar perto para ver, para passar um bálsamo para ele
Bíblia vai dizer que ele chega perto, vê, aleluia, vendo, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, move-se de íntima compaixão. Irmão, segura um pouquinho aí. Se a gente não tiver compaixão de quem está fora da presença de Deus, a gente ainda precisa aprender o que é o amor de Jesus. Se a gente não tiver compaixão daqueles que nos afrontou para ir buscá-lo, ou daqueles que foi afrontado, a gente precisa conhecer Jesus. Porque eu vejo na Bíblia Pedro negar Jesus 3 vezes, e Pedro se frustrar tanto, que quando Jesus morre, ele vai ser sepultado. Pedro pensa em voltar para a vida velha. Você conhece, pega um barquinho, vai pescar. Mas uma das primeiras coisas que Jesus faz quando ressuscita é dizer assim: eu preciso buscar Pedro, porque eu ainda tenho um projeto na vida dele, aleluia. Eu preciso buscar Pedro, porque ainda há algo para ser feito na vida dele. E tem muita gente aí fora que nessa noite Jesus está falando em nossos corações: eu conto com você para ir buscar, porque o projeto ainda está de pé, aleluia. Porque pode até ter parado, está meio morto, mas ainda há esperança para ele, se a gente se aproximar dele para ajudá-lo. Aleluia. Aí ele vai dizer, ó, se moveu de íntima compaixão. Tinha 2 discípulos quando Jesus ressuscita, é muito conhecido do caminho de Emaús, e a Bíblia vai dizer que Jesus vai também buscá-lo, porque eles iam tão tristes naquele dia. O seu eu estava tão desiludido que eles iam conversando com Jesus, tamanha era a frustração. Eles não entenderam o que era Jesus. Até no partir do pão. Sabe o que eu aprendo? Porque às vezes não é uma conversa para que ele possa se arrepender e enxergar. É uma atitude sua, é uma atitude minha, é uma atitude nossa, aleluia, que vai trazer aqueles que se distanciaram para a presença de Deus de novo. É uma atitude nossa. Aí a Bíblia vai dizer que ele se aproxima, se enche de compaixão, louvado seja o nome do Senhor. E aí o que ele faz? Vamos lá. Aproxima-se dele e ata-lhe as feridas. Vamos lá, primeiro, lembra que eu falei que ele está no sentido contrário, subindo para Jerusalém? Eu quero aplicar de 2 formas aqui. Quem está subindo sempre sobe com ataduras no ferido. Eu quero melhorar, quem faz missão tem ataduras nas mãos para curar as feridas dos que estão feridos. Quem está no trabalho missionário precisa ter ataduras, porque vai encontrar muitos feridos perto de você. E se a gente não tiver ataduras para atar as feridas, lembra que algum samaritano aí que representa a igreja de Cristo, fazendo assim: olha, ele está na mão com as ataduras. Ele se atou é porque tinha atadura. Ele atou com quê? Então a gente não pode jamais ir para a missão de mãos vazias. Quem faz missão precisa ter ataduras para colocar nas feridas. Tem muita gente aí fora ferido e a gente precisa, louvado seja o nome do Senhor, colocar ataduras nela. A igreja do Cristo precisa ter ataduras. Quem faz missão precisa ter ataduras. Os missionários precisam ter ataduras para atar as feridas. Glória a Deus. A igreja de Cristo precisa ter, ele vai dizer assim: olha, quem está subindo, quem está na missão, precisa carregar ataduras para as feridas. Outra coisa que não pode faltar, como hoje a missão, na igreja de Cristo que faz a missão, azeite. Nós sabemos e é conhecimento de todos nós que azeite tem pelo menos 3 grandes funções na Bíblia: alimentar, clarear e ungir. Existiam 3 tipos de azeite, pelo menos um que era para alimentar. Quem está ferido, que você vai precisar, se você só deitar as ataduras, ele vai de repente passar necessidade de fome. Mas quem tem ataduras precisa ter azeite para alimentar quem está ferido. Aleluia. Quem tem atadura precisa ter azeite. Louvado seja Deus, que tipifica, louvado seja o nome, luz ou clareia, ou para poder mostrar de novo o caminho. Não dá para fazer missão. Por isso que a missão ela é primeiro ensinada e capacitada por Jesus. Porque a gente vem fazer missão e a gente precisa estar pronto para combater, para ajudar aqueles que estão caídos. Porque a missão é isso. Aí ele vai dizer assim: ele tem ataduras, atas feridas e tem azeite. Porque a gente precisa alimentar, precisa clarear de volta ao caminho para aqueles que estão parados, precisa mostrar a direção de novo, aleluia. Então a gente precisa não passar de largo, a gente precisa olhar para aquele que está ferido e passar o azeite na ferida. Louvado seja Deus, dá alimento, e ninguém
sem ter unção na vida de missões. Por isso eu disse que nem todos têm, mas todos que Jesus manda, Ele dá. Nem todos faz, mas todos que Jesus toca no coração para fazer, pode ir tranquilo, porque Jesus é quem capacita você. Aleluia. Todo mundo que disse, pastor, mas eu acabei de me converter e o meu desejo é fazer missão. Pode fazer, irmão, o campo é grande, a seara está madura, fica tranquilo, pode fazer, porque se está no seu coração ardendo, certamente o papai vai te capacitar para fazer. Aí ele vai dizer assim, ó, e passa vinho, querido, não se mete a alegria. Também é usado como anestésico. A gente sabe disso. E eu quero dizer uma coisa. Tem gente que está ferido ainda. E que se a gente não levar uma rápida palavra de anestesia, ele vai morrer. Tem feridas que ainda dá para fazer um curativo, querido. Aleluia. Sem pôr o anestésico. Dá para fazer. Mas tem pessoas feridas aí fora que se não anestesiar ele para trazer para casa, ele morre no caminho. Sem oportunidade de voltar. Aí a Bíblia vai dizer que ele tinha vinho. Então lembre comigo, vinho, aleluia, para que eles possam anestesiar. E vinho também significa alegria. Que alguém que tem muitos aí que você conhece alguém que era alegre, que estava aqui, e você pudesse sim, pelo menos enumerar um aí no seu coração, dizer assim, ele estava aqui esses dias dando uma alegria tão grande, e hoje se encontra tão distante da presença do Senhor. Aleluia, mas ele perdeu a alegria. Mas deixa eu dizer uma coisa, você que faz missão, ainda tem alegria em seu coração para compartilhar com ele, ainda tem alegria no meu coração para compartilhar com ela, ainda tem alegria no nosso coração para compartilhar com aqueles que precisam. Aleluia. Quer ver outra coisa que ele faz? A Bíblia diz que ele pega e põe na sua cavalgadura. Ou melhor, ele traz para perto. O mal nosso, a maioria de nós hoje, o mal nosso hoje é uma coisa recorrente. É que a gente quer tratar mais de longe. Ninguém trata ferido de longe, tem que ter cuidado. Não é só passar uma vez, é trazer para perto. É missão. Não é só falar uma ou duas vezes, é estar perto. Aleluia. Enquanto não sarar, oh glória, aleluia. Enquanto realmente não levantar, enquanto realmente não voltar, enquanto realmente não tiver forças para caminhar de novo sozinho, você precisa estar perto. Ainda, aleluia, que lhe dê trabalho, porque trazer para a cavalgadura dá trabalho, dividir o espaço dá trabalho, dividir a sua vida para cuidar dá trabalho. Mas essa é a missão. Foi dito aqui que o apóstolo Paulo disse que deixava se gastar e se gastava pelo amor da obra do Senhor. Então a gente precisa às vezes gastar pelo menos um pouquinho de tempo, irmão, para fazer a obra do Senhor. Glória a Deus. Para fazer a obra de Deus, ele vai dizer assim, ele cai, ele traz para perto, ele primeiro abre as feridas, passa o azeite, põe o vinho, e depois ele traz para a sua cavalgadura, traz para perto, leva para um lugar de segurança, mostra de novo o caminho. O cavalgador não é isso, ele traz para onde? Para a presença de Deus. Ele traz para onde? Para a estalagem, aleluia. Enquanto ele não estiver bem instalado aqui de novo, não desista, pelo amor de Deus. Enquanto ele não estiver instalado de novo, não pare de cuidar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos parar de cuidar enquanto não estiver de novo num lugar de segurança. A missão continua até que ele seja sarado. Seja santo. Tem muitos, vou dar um tema da outra mensagem que eu preguei de missão. Tem muitos poços de água vivas entulhados. E Jesus conta conosco para desentulhar esses poços. Jesus conta com você, comigo, conosco, com a igreja. A missão é para refletir mesmo, para desentulhar esses poços. Os poços são de águas vivas, mas os inimigos têm entupido. Você pegou o texto aí, você que vocês são bons de Bíblia. Então, a gente precisa desentulhar esses poços para voltar a jorrar água viva de novo. Aleluia. Glória a Deus. Então, a gente precisa, irmão, desentulhar poço dá trabalho. Não sei se você já desentulhou com o poço aí, foi entupido. Não, dá um trabalho que só Jesus. Imagine você desentulhar um poço que ele tem vida nele. Desentulhar um poço que as paredes são vivas, que tem sentimentos, que foram entulhados. Aleluia! Aleluia! Imagina a gente fazendo isso. É o que ele está dizendo aqui. É tempo. Traga para perto. Põe na sua cavalgadura.
cavalgadura, invista tempo com ele, leve para esta live. Você só pode resistir, queridos, quando ele estiver de novo em um lugar de segurança. Eu não sei quanto tempo vai durar você atando feridas. Eu não sei quanto tempo vai durar para a gente deitando azeite. Eu não sei quanto tempo vai durar passando vinho ou dando vinho. Eu não sei quanto tempo vai durar. Mas enquanto ele não tiver trazido para o lugar de segurança na sua cavalgadura, ou melhor, do seu lado, na sua companhia, pelo amor de Deus, não vamos desistir. E tem muita gente que caiu aí na mão dos salteadores, que saíram de Jerusalém para Jericó, mas está meio morto só, meu irmão. Mas ainda não morreu. Aleluia. Ainda não morreu, ainda há esperança. Ainda não morreu, com certeza ainda há esperança, queridos. E a esperança desta é você. É o bom samaritano que é a igreja de Cristo atual na terra. É nós que temos a incumbência, dado pelo próprio bom mestre, de continuar a sua missão até que ele venha. Até que ele venha. Eu acho que vai daqui também, a gente veio de um lugar frio. Louvado seja Deus. Mas a gente, para terminar, ele vai dizer assim, ó, ele vai, põe da cavalgadura e traz, e leva para um lugar de segurança para instalar. O final, irmãos, daquele que você está cuidando, que você está orando, que você está passando o bálsamo na ferida, deitando azeite, que você está rolando vinho, que você está pondo a atadura, só sossegue quando você conseguir trazer ele para cá. Tem alguém por quem você ora? Às vezes o bálsamo, para fechar aqui, às vezes o bálsamo precisa ser colocado através de oração, não precisa ser colocado a atadura através de um jejum, precisa fazer algo, porque no mundo espiritual precisa isso, mas você precisa estar perto para fazer, para ver o que está acontecendo. E quando você fizer, só sossegue, pelo amor de Deus, quando ele estiver no lugar de segurança que é a casa do Senhor. Só vamos sossegar, queridos, quando ele estiver mais uma vez em segurança. Quando estiver mais uma vez em segurança. Fique com essa palavra. Quando não estiver no lugar de segurança, não desista. Eu sei que você, como eu, sabe de alguém, conhece alguém, está orando por alguém, tem evangelizado alguém. Lá onde eu pastorei, eu sempre falo assim, pastor, eu pastorei uma congregação hoje, eu sempre falo assim, a gente não precisa ganhar muito de vez, mas pelo menos um por ano. Você já viu assim, cada crente que está aqui hoje, trouxesse um por ano para ficar aqui até ficar firme, depois de uns 2 anos a igreja tem que, né? Não precisa muito. Só precisa não desistir daquele que caiu que você está orando. Só não precisa desistir daquele que parou, daquele que caiu na mão do salteador. Só não precisa ir pelo mesmo caminho. Se você está subindo, eu sei que você está levando nessa noite atadura, sei que você está levando azeite, sei que você está levando vinho, e você não vai deixar de colocar na sua cavalgadura para trazer em segurança, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe e agradeça a minha oportunidade.